Hein? Tem aqui 2 lugares, tem aqui. Amém? Nós estamos na Parashá Hayê Sará, falado em português Sara. Essa Parashá vai de Gênesis 23, 1 a 25, 18. A Haftará, que é a porção dos profetas, é 1 Reis 1 a 31. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 8, 1 a 9, 38, que nós comentamos uma parte, uma porção ontem. Porque as parashotes são muito grandes e não dá para comentar toda ela, né, meu irmão? E essa parashá lá em Gênesis 23, em hebraico, começa assim, olha. Vayeriahu Hayeshará. Difícil. E diz o seguinte, ora, os anos da vida de Sara foram 127. Viveu bem, 127 anos. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentá-la e chorar por ela. Gente, ela viveu 127 anos. Hoje a gente vive 80 não, 70 e já é canseira, né? Enfada e canseira. Eu não sei, poucos falam de Sara, ou melhor dizendo, a igreja de Machia pouco fala de Sara. Porém, o pacto de Yud-He-Vav-He acostuma com o nome do Criador, Yud-He-Vav-He. Rafael não pode falar, pode sim e deve. O pacto de Yud-He-Vav-He com Abraão está diretamente ligado à sua esposa Sara. Porque a promessa de descendência de uma grande nação só se cumpre através do ventre de Sara. Olha aí, ó. Para ter filho precisa de um ventre. Amém? Desde o início da chamada do pai Abraão, o pacto entre Yud-He-Vav-He e ele é apresentado como uma promessa grandiosa, uma descendência numerosa, uma terra e a formação de uma grande nação. Tudo isso de Abraão e sua esposa. No entanto, essa promessa não se realiza apenas por meio do pai Abraão. Ela depende diretamente de Sara. Sem ela, o pacto permanece infrutífero, incompleto. Precisa ou não precisa dela? Se Deus está prometendo a Abraão um filho, uma grande nação e povos, como é que seria isso sem Sara? Amém, meu irmão? Não tem como. Abraão, ao ouvir a promessa, ele acredita. Mas o tempo passa e Sara continua o quê? Estéril. Como que eu vou ter um filho se minha mulher é estéril? Não é? Isso aí é uma tensão. Presta atenção, é uma tensão entre a promessa divina e a realidade humana vai o quê? Se intensificando, porque um diz que vai ter e o outro, a realidade humana, diz o quê? Não vai ter, não é? Então essa tensão cresce. Você pode perceber que a promessa divina diz o seguinte, você terá um filho, e que a realidade humana diz o quê? Você não terá, é impossível ter um filho. Sua mulher é estéril. Você está vendo que há uma tensão, uma guerra, hein? Essa guerra, ela ocorre no coração de quem? De Abraão. Porque a realidade dele é que ele não terá um filho, mas a promessa de Deus é que ele terá um filho. São duas coisas o quê? Contrárias. Vai haver o quê? Tensão, luta, guerra. Às vezes nós estamos enfermos e doentes
nós queremos a cura. O natural nos diz que nós estamos enfermos, mas o Senhor disse que o seu Filho nos deu autoridade para curar toda e qualquer enfermidade. Então há um conflito, há uma luta, e nós ficamos no meio dela. Porque essa luta, ela se realiza dentro do teu coração, meu irmão. Você já deve ter passado por isso. Nós passamos por isso constantemente. Eu quero uma porta de emprego, mas todo mundo está ficando desempregado, não sei o quê. Mas Deus fala comigo, é isso que abrirei uma porta de emprego para você. É uma guerra, meu irmão. Começa a guerra. Começa uma batalha. E essa batalha está dentro do teu coração. O que você vai dar vazão? A realidade física ou a promessa de Deus sobre sua vida? Isso está contigo, não está com Deus. Não está com o pastor, não está com o profeta, está com você. Eu me lembro do general de Israel. Israel estava cercado e o profeta falou que haveria abundância de víveres. O general duvidou. Será que é mesmo? O profeta falou o quê? Tu verás e não comerás. É a batalha que vem, meu irmão, entre a realidade física, aquilo que nós estamos vendo e vivendo, com a promessa de Deus. E isso fica dentro do coração de cada um de nós. Não seja como o general, porque senão você vai ver, mas não vai aproveitar. Amém? E é nesse contexto dessa guerra, da realidade humana que diz uma coisa e da promessa de Deus que diz outra, é nessa batalha, é nessa realidade que na vida de Abraão e Sara surge quem? Agar. Ó, nós precisamos tomar cuidado, porque quando Deus promete uma coisa para nós e nós estamos vendo que está tudo ao contrário, o inimigo de nossas almas, ele gosta de trazer uma solução parecida com a promessa. E ele geralmente nos engana, sabe por quê? Porque nós ficamos ansiosos para receber aquilo. Então o inimigo traz uma coisa parecida. Mas tem aquele negócio, né? Parece, mas não é. É muito parecido. Agar deu um filho a Abraão. Deu ou não deu? É um filho. Olha o inimigo aí. Está aí, Abraão. Você tem um filho. Mas qual é o ventre que Deus falou? Foi de Agar? Então você pode perceber que Sara é um ponto extremamente importante no pacto do pai, do Criador com o pai Abraão. Hein? Você agora está percebendo a importância de Sara? A importância da mulher nesse pacto? Às vezes a gente não presta atenção nessas coisas. É nesse contexto que surge Agar, a serva egípcia, e com ela Ismael. Embora Ismael seja filho de Abraão, ele não é herdeiro da promessa. Não pode, não é ele. É um filho, parece. É de Abraão, é semente de Abraão, mas ele não é filho da promessa. Amém? Ele é filho de outra coisa, mas não é filho da promessa. Isso revela algo profundo. A promessa não se cumpre por meios humanos. Não tente ajudar a Deus. E pior que eu já ouvi isso na igreja, não, você tem que fazer isso para que se cumpra. Deus não precisa da tua ajuda, nem da minha. Quando Deus criou o homem, nem eu, nem você estávamos aqui. Estávamos? Você, por um acaso, disse, Deus, põe o nariz aqui, põe a testa aqui, o olho aqui. Foi você? Hein? Senhor, bota 5 dedos na mão que é melhor para pegar. Foi você? E os dentes?
Provavelmente você ia falar, não, senhor, não põe dente não, que é muito duro. Põe uma coisa mais mole na boca. Não foi você, não fomos nós. Não foi você que deu a ideia a Deus que nós pudéssemos ver as cores. Mesmo porque você não sabia nem o que era uma cor. Porque tu não existia. Deus não precisa da tua ajuda. Ouviu? Não inventa. Não vai mover as coisas porque Deus falou que vai fazer alguma coisa na sua vida. Eu já vi pessoa fazendo isso dentro da igreja. E aí, lá na frente, se esborracha. Ah, mas Deus, tu não prometeu? Eu te prometi, você que fez. E o inimigo de nossas almas, ele é astuto, ele quer te decepcionar, então ele coloca uma coisa parecida. Gerou problema com Abraão e com Sara. Não tinha problema Abraão e Sara, tinha. Mas o inimigo colocou a patinha dele lá. E o que aconteceu? Começou a criar conflito entre marido e mulher. Criou ou não criou? Começou a dar briga. Abraão gostou do filho. Abraão, por sua vez, deve ter ficado satisfeito. Só que Sara não ficou. Ficou enciumada. A escrava lá, a serva, ela passou a cantar de galo dentro de casa. Ué. É tipo assim, eu dei filho a Abraão e tu não deu. É assim mesmo, meu irmão, que a banda toca. A coisa ficou ruim lá dentro. E Abraão, gostando do filho, ficou do lado do filho. Mas Deus ficou do lado de quem? Gente, cuidado, hein? Cuidado com a lógica humana. Ó, Sara está falando, manda esse menino embora com a sua mulher, com a sua mãe. Abraão ficou dolorido, é filho dele. Mas o que Deus falou? Faz o que tua mulher está mandando fazer. Ó, hoje você diria, pô, essa mulher é ruim. Mas Deus não disse isso. Disse, essa mulher está certa, você que está errado. Manda esse menino embora, porque ele não herdará. Mas como ele é teu filho, eu também o abençoarei. Porque é a semente de Abraão. Por causa da estupidez. Você sabe o que Israel sofre hoje? Por causa dessa estupidez. Pois é, são 12 príncipes. São 12. São 12 príncipes. E esses 12 brigam contra Israel. Querem destruir Israel. Sabe por causa de quê? Quem sabe? Não, não é porque não obedeceu, não. É porque tem ciúmes. Porque não recebe a promessa. Então tem ciúmes no coração. Por isso quer destruir Israel de qualquer maneira. É ciúmes. Pois é, fica com ciúme. Estou com ciúme. Meu pai Abraão também. Eu quero a herança, mas não pode, porque ali não foi a mão de Deus, ali foi a mão e do inimigo. Olha, o inimigo usa os árabes até hoje contra Israel. Ou tudo que sai de Israel, eles querem destruir. Isso, meu irmão, revela que você não tem que ajudar a Deus. Eu já ouvi dentro da igreja as pessoas dizendo, olha, meu irmão, Deus falou que vai me dar uma esposa. Então, eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que ir, você não tem que ir em lugar nenhum. Se ele falou que vai dar, é ele que vai dar. Não é você que vai buscar. Não, irmão, você tem que fazer por onde? Quem te disse? Quem te disse? Promessa de Deus, quem cumpre é? Promessa do Rafael, quem tem que cumprir é? Se eu prometer, eu tenho que me virar e me cumprir. E cumprir. Agora, quando Deus promete, ele tem poder para cumprir. Deus falou comigo, eis que te dou uma esposa. Mostrou para mim e me levou até ela. Eu não tinha nem como procurar. Deus gosta disso. Você não tem o que fazer. Abraão não tinha o que fazer. Tinha?
Não podia ir nos médicos de hoje? Podia. Para fazer inseminação, essas coisas, não podia. Não é? Então, a promessa de Deus não se cumpre por meios humanos, nem por atalhos criados pelos homens. Coloca uma coisa dentro do teu coração: Deus não precisa da tua ajuda. Nenhuma. Ele quer a tua santidade. Mas a ajuda, meu irmão, não precisa não. Ela exige confiança nele. Exige espera. Uma coisa que o inimigo colocou no coração do homem hoje é ansiedade. Ele não consegue esperar nada. É tudo para ontem. É ou não é? Tudo é para ontem. Deus não é assim, meu irmão. Ah, não é mesmo. Deus não é assim. Não, Deus não é imediatista. Deus vai te tratar para você receber aquilo que Ele tem para você, porque senão aquilo se torna uma maldição na sua vida. É igual criança que pega o martelo. Martelo é ruim? Não. Mas você dá martelo na mão do seu filhinho pequenininho e bota tudo de vidro perto dele. Você faz isso? Você não faz. Então para pensar. Deus também não vai fazer. Ele não vai te dar uma bênção se Ele ainda não te preparou para que tu recebas. Porque senão você destrói e é destruído também. Então Deus primeiro, Ele não é imediatista, Ele primeiro vai te preparar para que você receba. Precisa de espera, precisa de uma coisa chamada fidelidade. O homem tem dificuldade com fidelidade, eu não tenho. Deus exige fidelidade. Se Ele diz que vai te dar, é porque Ele vai te dar. E se Ele diz que vai te dar, então você tem que aprender a ser fiel na espera. Tem casos que eu vi muito dentro das congregações onde eu ministrei. A pessoa quer casar, não tem nada de errado com isso. A pessoa quer casar, aí a pessoa arruma lá o namorado, a namorada e fala: ah, não, foi Deus que deu. Ah, foi. Amém. 2 meses depois, ué, cadê a namorada? Cadê o namorado? Ah, não deu certo. Eu falei: então não foi Deus que deu, porque Deus não dá coisa que dá errado. Não, mas a gente precisa experimentar para ver se é de Deus. Não, senhor. Isso aí é coisa de mundo. Test drive, é. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa do mundo. Deus não dá uma pessoa para você e dá errado lá na frente. Deus conhece teu coração, sabe quem você é, sabe como você é. Às vezes nem nós mesmos sabemos de fato, mas Deus sabe. Então Deus sabe, se colocar essa pessoa com essa, a coisa vai andar. Agora, se colocar com essa, a coisa vai derramar. Então, meu irmão, cuidado, vocês que ainda não se casaram, cuidado, tenha paciência, porque Deus tem poder para trazer. Não ajude Deus. Não vai no bar gospel. É ou não é? Ué, tem aí. Tem. É o quê? Balada gospel. Não entra nessa que o diabo vai engolir você. Amém, meu irmão? Então, cuidado com isso, porque isso não é brinquedo, tá? Então, precisa de espera, fidelidade. Você precisa ser fiel ao plano que o Senhor tem sobre sua vida. Não só nisso, como em tudo. Em tudo. Se Deus falar uma coisa com você, meu irmão, Ele falou assim: olha, vou te dar isso aqui. Meu irmão, não interessa, espera. Espera. Seja fiel. Aguarde. Porque Deus não mente. Ele prepara. Pode até não ser no teu tempo, mas Ele sabe o tempo certo de te entregar nas suas mãos. Amém? Aprende isso. A escolha de Sara como mãe da linhagem não é uma coisa acidental. Não é Deus falou assim: não, ele já está com Sara, fica com Sara mesmo. Não, isso tem uma razão. Ele olhou o coração dos dois, viu, gente? Porque geralmente a igreja não olha nem para Abraão, o que dirá para Sara. Mas você tem que olhar para Abraão e olhar para Sara. E não é à toa que Deus escolheu os dois. Ele não apenas reafirma a importância de Sara,
ele está nos dizendo que ela está inserida de forma definitiva no pacto. Ele e ela. O pacto tem ele e ela. O pacto não tem ele e ele, nem ela e ela. O pacto tem ele e ela. Você ouviu, meu irmão? Ele e ela. Abraão e Sara. E ela está inserida nesse pacto. E olha o que Yud Revavê diz a ela em Gênesis 17, 16. Abençoá-la-ei. Ó. E também dela te darei um filho. Dela, de Sara. Não foi de Agar. Não foi da Maria. Não foi da, sei lá, da Patrícia, da Josefina. Não foi, foi de Sara. Dela te darei um filho, abençoá-la-ei. Ela é abençoada. Ó. E ela será a mãe de, olha aí, ó, reis de povos sairão dela. Isso é profético. Sabe quem são esses reis de povos que sairão dela? Hein? Você. Nós não somos reis e sacerdotes? Deus está falando de você. Olha aí, ó. Essa declaração, ela não é uma declaração simbólica. É um marco, gente. É a confirmação da participação dela no pacto. Olha que coisa. A descendência prometida vai sair de quem? De qualquer ventre? Do ventre dela, específico. E a mais, de um ventre estéril. Porque você acha que Deus não sabia que tinha um monte de mulher lá que gerava 10 filhos, ele não podia pegar uma dessas? Mas ele pegou um ventre, olha aí, ó, que obviamente era impossível de gerar. Ó, o milagre é parte da assinatura divina no pacto. Isaac, filho de Sara, é o sinal de que a promessa não é fruto da capacidade ou da força ou da estratégia humana. Não tem nada de humano no meio disso aí. Deus está usando o humano, mas não tem humano agindo nisso. É Deus que está agindo. Ele nasce quando tudo parece biologicamente impossível. Porque você sabe que Sara já era estéril, mas Deus esperou Abraão ficar o quê? Amortecido, sem capacidade de gerar filho. Acabar a semente dele, parar de produzir semente. Deus esperou, Deus é paciente. Então os dois não tinham como gerar um filho. Mas a promessa é: de ti farei uma grande nação. Povos sairão de ti. Para pensar comigo, meu irmão, é um grande conflito. É uma grande guerra. Todo milagre divino provoca conflito. Todo é campo de batalha. E às vezes nós, crentes, hoje perdemos, porque nós acabamos cedendo na batalha em favor daquilo que vemos e vivemos. É por isso que perde. É por isso que não tem milagre. Porque a gente dá mais valor ao que vê e ao que está do que aquilo que o Senhor prometeu. Porque aquilo que Deus promete é impossível para nós. Para ele não, mas para nós é impossível. Você entra numa tensão, guerra, briga. E quem tem vencido atualmente é a situação que vivemos. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Porque tudo de Deus é impossível mesmo. Você já viu alguém abrir mar? Hein? A gente até pode tentar, mas a gente não vai conseguir, não. Você já viu alguém andar sobre as águas? Tranquilamente, passeando. Você já viu um morto de 4 dias ser ressuscitado pelo homem?
Pois é. A Bíblia diz que Yeshua fez coisa que nem foi anotado, senão não teria livros que pudesse conter tudo. Então você imagina quantos milagres Yeshua não fez nessa terra. Então, é por isso que o filho herda o pacto, porque a existência desse menino é resposta direta à palavra de Yud-Heh-Vav-Heh. Porque se Deus disse haja luz, houve luz, ele disse haja Isaac, houve Isaac, independente do que a natureza podia ou não fazer. E às vezes nós ficamos limitados. Nós perdemos a batalha nesse campo. Nós começamos a observar as coisas naturais e falamos assim, não dá para fazer não. Muitos de nós, eu vou até falar uma coisa, eu vou para o médico. É ou não é? Está errado? Não está errado. Mas a gente não vai. A gente não vai buscar a ajuda do homem? Será que se Deus falasse, vou te dar um filho e você é estéril, você ia lá no médico fazer inseminação artificial, engravida e vem falando, Deus me ajudou, Deus fez um milagre da minha vida. Fez nada. Fez nada, você está inventando. Foi um homem que mexeu. Rafael, está errado? Não estou dizendo para você que está errado. Eu estou dizendo para você que um é quando o homem mexe, outro é quando Deus mexe. É diferente. Deus não precisa de abrir buraco, de fazer inseminação. Não precisa nada disso. Uma coisa é Deus operando, outra coisa é o homem, meu irmão. Ah, Rafael, mas eu prefiro tomar o Dorflex. Amém. Mas o Senhor pode tirar essa dor sua em nome de Yeshua agora. Nós ficamos no campo de batalha. Nós, dentro do teu coração, tem uma guerra. Uma guerra. É uma guerra, uma tensão. A tensão daquilo que é e da promessa de Deus. Fica aquela briga. Quem é que ganha? A gente expressa quem é que ganha. Amém, meu irmão? Pois é. Parece fácil, mas não é não. O milagre não é um impulso de Abraão ou Sara de resolver um impasse por conta própria. Não é. Eu vou dar meu jeito. Não é. Sara, portanto, não é apenas esposa de Abraão. Ela é cofundadora da promessa, geradora da promessa. Viu? Ela é geradora da promessa. Ela é a parte que gera a promessa. Ela é uma parte fundamental. Sem ela, não há Isaac. Sem Isaac, não há Jacó. Sem Jacó, não há Israel. Sem Israel, não há Judá. Sem Judá, não há Davi. Sem Davi, não há Yeshua, nosso Salvador. Sem Yeshua, não há igreja. Então o negócio partiu de onde? Do ventre estéril de Sara. Você está aqui por causa do ventre estéril de Sara. Deus é poderoso para gerar em ventre estéril que não ia sair nada. Às vezes você olha e diz, eu não sou nada, mas Deus tem poder de tirar tudo de você, porque Ele é Senhor dos céus e da terra, e não há nada que seja impossível para que Ele faça. Mas isso depende do que tem aqui dentro de você. Não depende do pastor. Não depende nem de Deus, depende, nesse caso, nós. A história da aliança passa por ela. E sua presença é tão indispensável quanto a presença do pai Abraão. Tanto Sara é fundamental que ela é modelo para as mulheres no novo pacto. Ela é modelo para vocês, mulheres. Sabia disso? No novo pacto, no sangue de Yeshua, que é seu descendente segundo a carne. Yeshua é descendente de quem? Sara. Aqui, veja em 1 Pedro 3, de 3 a 6. Semelhantemente, vós mulheres, levanta a mão aí as mulheres. Tá vendo?
sede submissa a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecerem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando sua vida casta, o vosso adorno não seja os enfeites exteriores, como as tranças dos cabelos, o uso de joia de ouro ou o luxo de vestido. Não é que você não possa usar isso. Pode usar, mas isso não seja o mais importante. Mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Yud-Heh-Vav-Heh, nosso Criador. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Yud-Heh-Vav-Heh, e estavam submissas a seus maridos. Como quem? Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois o quê? Vocês são filhas de quem? Fala para o tio alto. Olha aí. As mulheres na igreja são filhas de quem? São filhas de Maria? São filhas de Patrícia? São filhas de Cristina? Não é você. São filhas, sei lá, são filhas de, sei lá, Isabel? Não. São filhas de? Vocês são filhas de quem? Olha aí. Logo, você agora já compreende que quem tem unção de paternidade sobre Israel e igreja é Abraão e Sara. Está vendo aí, ó? O apóstolo está falando, ó, cujo qual vós sois filhas. Então, quem tem unção de paternidade sobre a igreja de Israel? Abraão e Sara. Ó. São estabelecidos, Abraão e Sara são estabelecidos por Yud-Heh-Vav-Heh com unção de paternidade, não só sobre Israel, mas também sobre a igreja de Machia, sobre nós. E você vê a igreja chamando Abraão de pai e Sara de mãe? Israel chama. Pois é, mas quem tem unção de patriarca e de matriarca sobre a igreja? Abraão e Sara, cujo qual vocês são filhas. Está escrito lá, pode ler em Pedro, 1 Pedro, não é isso? 1 Pedro. 1 Pedro 3, de 3 a 6, lê lá e vê. Está aí, ó. Da qual vós sois filhas. Aí fica o pessoal vestindo roupa preta falando que é filho de Maria. Tá certo isso? Não, está errado. Você é filha de Sara e deve andar como Sara andou. Deve imitar sua mãe. Amém? Nós temos um patriarca e uma matriarca. Em resumo, o pacto de Yud-Heh-Vav-Heh com Abraão é inseparável de Sara. Sara está ligada. Eu quis falar bastante sobre isso, porque eu não vejo as pessoas compreenderem isso. E isso é importante que compreendam. Amém? Ela é importante, Sara. A promessa não é apenas sobre ter filhos, mas sobre gerar uma linhagem que nasce da emuná, da fé. Porque o ventre dela era e Abraão estava amortecido pela idade. Ou seja, da confiança, da espera e da fidelidade àquele que prometeu, o Criador. Ismael não, Ismael é filho, mas não é herdeiro, não veio por intervenção divina, mas sim por vontade carnal, por decisão humana. Meu irmão, pode ser extremamente parecido, mas não é o que Deus fez. É muito parecido. Se você perguntar a Ismael, Ismael, você é filho de quem? Ele vai dizer? Perguntar a Isaac, é filho de quem? Olha como parece. Só que um veio por intervenção divina e o outro veio por intervenção humana. Olha aí, ó.
Mas Deus é tão bom, que ele está dizendo, é com Sara. A Sara é o ponto para que você entenda as coisas. Porque Agar é mulher também. Ó, por isso que ele chama a atenção de Sara. Não é Agar que é a vossa mãe, é Sara que é a vossa mãe. Está vendo aí, meu irmão? Está vendo aí que Agar foi deixada? Porque o herdeiro nasce quando se acredita de todo o coração em Yud Revavirê, em suas promessas. Não quando se improvisa com recursos humanos. A igreja está com muito esse hábito, né, de recursos humanos. Agora estamos no momento da morte de Sara. Caramba, Sara vai morrer. 127 anos. Lado a lado com Abraão. Abraão deve ter sentido muita falta. Deve ter sido doloroso. E interessante, a cidade onde Sara morre é chamado pelos cananitas, como nós lemos no início, de Kiriat Arba. Está lá no início, ou seja, cidade de Arba. E este Arba é mencionado como pai de Anak, ancestral dos Anaquins, um povo gigante que habitou Canaã. Em hebraico, a cidade é chamada de Hevron. Hevron. Que ficou no português como? Bem diferente, né? Hebron. Hevron, para Hebron. Que significa, em hebraico, aliança, lugar de concerto, pacto. Ó, ela morre no lugar do concerto. Ela morre dentro do pacto. Ela nunca saiu do pacto do nosso Criador. Ela morre no pacto. Olha que coisa tremenda. Então você pode ter certeza de uma coisa, você quer saber? Nós vamos encontrá-la. Ela morreu no pacto. Fica ligado, tá ligado? Fica ligado. Nós vamos encontrar Sara. Ó, porque ela morre no pacto. Isso é profético, meu irmão. Esse termo, Hevron, é derivado da raiz Havar, que quer dizer unir-se, associar-se. A gente poderia dizer que ela morreu associada, pactuada com o Criador. Olha que coisa tremenda. Até na morte, ela estava no pacto. Hebron pode ser considerado o primeiro lugar também onde Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe custou algum valor. Isso é importante, viu, meu irmão? A igreja perdeu isso. No sentido de posse adquirida e sacrifício pessoal. Embora o altar em Hebron não esteja diretamente ligado à compra da terra de Hebron, mais tarde, em Gênesis 23, que nós estamos comentando, Abraão compra o campo de Macpela, em Hebron, para sepultar quem? Sara. Essa é a primeira aquisição legal por Abraão de terra em Canaã e marca o início da posse legal da terra prometida. Olha que coisa. Olha que coisa, presta atenção. Quando Sara morre, por causa da morte dela em Hebron, no pacto, Abraão compra legalmente a sua primeira parte na terra de Canaã. Isso é tremendo, né? Não, eu acho isso fantástico. Deus é fantástico, se é que essa palavra descreve. Ele é tremendo, tudo que ele faz é correto. É. Direito legal. Até hoje. Até hoje. Está lá. Está lá. Porque ali marcou o início da posse legal da terra prometida. Você quer ver uma coisa? Os altares anteriores, Abraão construiu um altar em Siquém, que é Gênesis 12:7.
e não precisa colocar não, Betel e Ai, que é Gênesis 12:8, foram construídos em locais onde Abraão apenas passou ou ocupou por um momento. Não há registro de custo ou posse envolvida. Em Hebrom, Abraão se estabelece de forma mais permanente e, posteriormente, investe recurso para adquirir terra ali. Isso dá ao altar um peso maior. Sabia disso? Isso dá ao altar que ele faz em Hebrom um peso maior. É ligado à terra que ele realmente possuiu e não apenas transitou. Aqui há um princípio espiritual profundo, esquecido pela igreja. Aqui há um princípio divino que as pessoas nem ligam. Diz assim, eu tenho Jesus, acabou. Acabou nada. Quem disse que acabou? Você quer ver como é que não acabou? A verdadeira adoração nasce da entrega sincera e sempre envolve um custo pessoal. Presta atenção, você vai entender. A adoração sincera nasce da entrega sincera do seu coração e sempre envolve um custo pessoal. Sem custo pessoal, não há verdadeira adoração. Sabia disso? Hein? Eu sei que você está com uma interrogação. Então você vai entender. O rei Davi aprendeu este princípio no caso da eira de Araúna. Esse momento marcante ocorre lá em 2 Samuel 24, 18, 25. Você vai ler, não precisa colocar isso, você lê em casa. Quando uma praga atinge Israel após Davi realizar um censo que o Senhor considerou um pecado, para deter a praga, o profeta Gade instruiu Davi a construir um altar. O altar aí, um altar a Yud-Heh-Vav-Heh na eira de Araúna, o Jebuseu. Araúna, que é um homem, chega para Davi e diz, Davi, eu te dou tudo de graça. Não te dou quantos bois você quiser, te dou a terra, fica tudo para você. Mas Davi responde com uma frase de quem compreende princípios estabelecidos por nosso Pai Celestial. Veja aí em 2 Samuel 24, 24. Presta atenção. Não oferecerei a Yud-Heh-Vav-Heh, meu Elohim, holocaustos que não me custem nada. Deus não quer o que você não tem, não dá valor. A igreja tem muito hábito assim, tá lá em casa, não serve mais, eu não quero mais, leva para a igreja. Tem ou não tem? Deus não recebe isso, porque isso é uma coisa que não tem custo para você, você não liga. Não tem, você não liga. Se você não liga, Deus vai ligar? Não faça isso, meu irmão, porque Deus não recebe de você. Ele não se agrada disso. Davi entendeu isso. Davi tinha tudo de graça para oferecer a Deus, mas ele disse, não entregarei nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Compreende princípios. A igreja perdeu princípios. A igreja está perdida. Ela precisa compreender que Deus não quer o resto. Quando eu tiver mais velho, aí eu me dedico ao Senhor. Não, aí Ele não te quer. Isso está também lá em Cantares. Quando seus dentes estiverem caindo, que ele chama de os guarda da boca, estiverem caindo, aí você vai buscar Deus. Aí Deus não quer também, porque é o teu resto. Ele não quer o teu resto. Ele quer o que tem valor para você, a tua vida, a tua juventude, a tua disposição, o que você tem de melhor. É o que Ele quer.
Ah, não, depois que eu ficar velho eu venho. Aí eu quero ver se ele vai te aceitar. Depois que eu me aposento, aí eu quero ver se ele vai te aceitar. Aí ele vai dizer, agora eu não te quero mais. E Deus fala mesmo. Deus rejeita. Você está pensando que Deus não rejeita? Hein? Vai nessa. Vai nessa. Ah, Deus é amor. Mas é juízo também. É fogo consumidor. E Deus tem princípios, meu irmão. Nós que somos homens temos princípios. Quem de nós... Eu vou pegar uma calça bem velha, rasgada, e vou dar, toma, meu irmão. Eu não preciso mais, toma para você. O que você faz? Uma joga fora, outra bota de tapete, mas ninguém quer. Ninguém quer. Agora, se eu pegar uma calça nova que tem um valor para mim e te dar um presente, eu não estou te honrando? Deus é assim, meu irmão. Nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Ah, não, esse ventilador aqui está velho, quebrado, leva para a igreja. Faz isso não, meu irmão. Joga ele fora. Não dê nada ao Senhor que não lhe custe alguma coisa, porque ele não vai receber. E vai ficar numa conta negativa para você, porque você não está compreendendo o princípio espiritual. Amém, meu irmão? Davi, então, paga 50 ciclos de prata pelo local e pelos bois. Você vai ver isso lá em 1 Crônica. O valor é registrado, eu acho, como 600 ciclos de ouro. Ele deu foi grana, meu irmão. Muita grana. O terreno todo sugerindo uma compra mais ampla. Davi reconhece que a adoração genuína exige entrega e custo pessoal. Deu para entender? Deus vai receber a sua adoração, seja em cântico, seja em dança, seja em palavra, seja em oração, quando você entrega o que tem custo para você. Por isso que ele quer a tua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito faz o quê? Geme em ciúme por nós. Ele não quer o teu resto. Ele quer você agora, hoje, com a sua disposição. Ele demonstra que não se deve oferecer a Yud Revavirê, nem ao seu filho, algo que não represente esforço ou valor para você. Gente, eu vi muito isso na igreja, as pessoas entregando coisas, já não serve mais, está lá na garagem, está jogado fora, vou dar. Aí dá para a igreja, achando que está fazendo muito bem. Não está fazendo bem não, está fazendo mal. Você tem que dar coisa que tenha valor. Esse local, a eira de Araúna, mais tarde foi tão importante isso que ali se torna o monte do templo, onde Salomão construiu o templo de Jerusalém. E quero afirmar a você que o final vai acontecer tudo lá, nesse local. Sabe quem vai entrar lá? Não, primeiro o anticristo. Ó, presta atenção no que eu vou dizer a você. A primeira cidade a cair na mão do inimigo é Jerusalém. Vai cair. O inimigo vai fazer Jerusalém de sua sede. E vai ser reconstruído o templo, eu não sei em que momento. Por quê? Vou fazer uma pergunta agora. Você vai me responder. Por que o inimigo não quer uma cidade tão bonita, BH, e quer Jerusalém? Não só isso, porque Deus falou assim, Sião é minha morada eterna. Por isso que ele quer. Ele não quer Roma, ele não quer BH, ele não quer, sei lá, Nova York, Washington, ele não quer nada disso não, ele não quer Roma, nada, cara. Ele quer a cidade de Jerusalém. Deu para entender? Não é nada de Roma aí que os outros estão falando, isso é bobagem. Satanás não quer. Satanás lá em Isaías falou, subirei ao alto, acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono
acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer a posição de Yeshua. Quem vai entrar no templo e reinar? Yeshua. Então ele vai entrar antes. E sabe quando ele será derrotado? Quando Yeshua voltar. Aí ele será derrubado. Sem juízo. Pegar ele e jogar no lago de fogo e enxofre. E aí terá o milênio e Yeshua reinará de Jerusalém. Vai mudar até a topografia de Jerusalém. Porque quando Yeshua colocar os seus pés santos no Monte da Oliveira, vai fender e vai abrir um vale onde as pessoas passarão. Vai mudar a topografia. Você vê o poder, cara. E quem vai estar lá? Eu. Você vai? Estou achando fraco aí, ó, povo. Gente, isso é verdade, hein? Inimigo não quer Paris, não quer nada disso, gente. Ele quer a cidade de Jerusalém, aonde Deus estabeleceu que é sua morada. Cara, isso é tão importante que mesmo depois do milênio, quando vier, vem o quê? Como é que chama? A cidade que desce. Continua sendo Jerusalém, que é a morada eterna do Deus Criador. Por isso que o diabo quer. O diabo não quer nada com BH, com Rio de Janeiro. Não, Niterói eu acho que ele tem dúvida, mas... Aí ele briga. Mas, ó, ele não quer nada com cidade nenhuma, gente. Nenhuma. Tem um texto em Jeremias que diz que o Monte Sião será acima de todos os montes na terra. O que significa isso? Que todas as capitais serão derrubadas. Deu para entender? Mas Satanás primeiro quer Jerusalém. Ele quer fazer a sede em Jerusalém. Que é o lugar de Yeshua. E ele vai fazer um acordo com Israel. Vai falar, Israel, eu sou legal, vocês são lindos. Vamos fazer o templo aqui, vocês podem sacrificar, bacana. Israel vai ficar explodindo de alegria. E o mundo feliz da vida. Agora tem paz, agora está tudo bem, mas chegar no meio dos 3 anos e meio, ele vai falar assim, Israel, acabou o sacrifício. Eu sou teu Deus, Israel. Vai entrar no templo, vai erigir a sua imagem, igual no passado aconteceu, né? Igualzinho, é uma prefiguração lá no passado. Vai erigir uma imagem, aí Israel vai fazer o quê? Mateus 24. E Yeshua falou, fuja! Aquele que está onde? Na Judéia, Judéia onde? Fuja para o deserto, porque aí Satanás vai matar. Por isso que Yeshua fala da urgência. Sai, quando tiver assim, sai. As grávidas, ai das grávidas, sabe por quê? Está grávida, como é que corre com aquele barrigão? Uai, aí pare, faz o quê? Pois é. Mas tem que fugir, não tem? A barrigona deixa. E no Shabat, por que não? Porque a ortodoxia não viaja no Shabat. Então a coisa vai ficar estreita. E vai ser decreto de morte para aqueles que não adorarem o anticristo lá. Nem sei porque falei isso, mas é. É isso aí. Vocês têm que aprender. Tá. Tem que aprender, vigiem. Não quer nada de Roma. Que Roma, cara? Que Roma? Porque o cara quer Roma. Roma é dele. Quem quer Roma? Quem quer Rio de Janeiro? Minha dúvida era BH. Brincadeira. Também não quer, não. Olha só. Não ofereça a nosso Pai Celestial e nem a seu Filho Yeshua coisa que te sobram e você não quer mais. Faça isso, meu irmão. Isso é loucura total. É loucura. Quando Israel construiu o tabernáculo, foi com o quê? Com o resto? Você acha que Deus ia aceitar resto? Eu já vi filme aí que eles fazem um tabernáculo, parece um barraco. Não é assim não, gente. Era uma coisa belíssima, da melhor qualidade. Deus, inclusive, encheu pessoas do seu espírito para que fizesse. E eles davam do melhor que eles tinham. E Deus quer que você continue assim, dê o melhor para adorá-lo e servi-lo. Mas sim coisas que te custam, coisas que tenham para você valor,
e não restos. É das primícias. É primícias. Deus se agrada dessas coisas. Deus quer o teu primeiro, não quer o teu último. Ah, estou cansado, já trabalhei, vou dormir. Pai, o Senhor é tão bom, me perdoa. Amém. Você acha que Deus recebe isso? Hein? Mas se você acorda de madrugada, ajoelha, clama, ora, você acha que Deus recebe? Recebe. Porque você está dando o melhor. Você tem que dar o melhor. Eu sei que muita gente, quando a gente fala isso, pensa no financeiro. Mas não é. É também, mas não é só isso, não. Temos que aprender a adorar com algo que tenha para você valor, não é? E não, mas valor real e pessoal, e não coisa que não tem valor. Assim, Abraão paga aos filhos de Et 400 ciclos de prata por aquela terra. Muito dinheiro, meu irmão. Hoje pode ser que não seja, mas na época, um homem dá 400 ciclos de prata para outro, já era, meu irmão, uma fortuna. Eu não sei se você trouxer até os dias de hoje quanto seria, mas seria na casa aí dos milhões, né? Entendeu? Seria bastante grana. Veja em Gênesis 23, 14 a 18. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Devia ter um valor muito alto, né? Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente ao Mare, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão, diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E o pai Abraão sepulta Sara. Veja em Gênesis 23, 19. 23, 19. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente do Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Repito, gente, Hebron é o ponto de partida, é o início do cumprimento da promessa de Yud-Heh-Vav-Heh de dar a terra de Canaã a Abraão e sua descendência. Mas Hebron também é a confirmação, presta atenção, é a assinatura física na terra de Canaã do pacto de Yud-Heh-Vav-Heh com as matriarcas e os patriarcas, pois ali estão sepultados Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Isso é uma assinatura física na terra dessa verdade que tu está vivendo hoje. O pacto feito pelo Criador com a linhagem de Abraão e Sara. Você acredita nisso? Você quer prova disso? Pega seu dinheirinho, que você tem muito, compra uma passagem, vai até lá que você vai ver. Está lá até hoje. Para a glória de Deus. Quem já foi em Israel? Só você. Você foi lá? Ele foi. Você viu lá? Pisou na bola. Nós vamos, em nome de Deus. Mas tu ouviu falar, não ouviu? Tá lá. Sabe quem manda em Hebron, ali em Macpela? Israel. Está dividida a terra. Os árabes mandam na maior parte, mas aquela partezinha que eles chamam de H1, quem manda é Israel. Por causa da comprovação da assinatura física do pacto. A assinatura física do pacto está lá. Você vai ver que está lá até os dias de hoje. Amém? Se você puder, você deve ir lá. Você vai ver, puxa. Você vai dizer assim, puxa, é verdade mesmo. Né? Então, Abraão e Sara estão lá, Isaac e Rebeca estão lá, e Jacó e Lia estão lá. Figuras centrais da promessa que culmina em Yeshua HaMashiach. Okay?
Não, Macpela não. Macpela não. Então, esse pacto lá em Macpela, que estão as pessoas lá, vai culminar onde? Em Yeshua HaMashiach. Está vendo aí? Ó? O rei de Israel e salvador de todos aqueles que nele creem. Isso nos mostra a veracidade de toda a palavra de Yud He. Hebron é uma cidade que carrega um peso espiritual e histórico profundo na narrativa bíblica, sendo mais do que um simples ponto geográfico. É porque a igreja largou Hebron, nem liga para ela, mas Hebron é um marco espiritual do pacto. É uma assinatura física, real, de que tudo que as escrituras estão dizendo são verdades absolutas. Ela representa um elo físico entre o pacto de Yud He com os patriarcas de Israel e a promessa que culmina em Yeshua, como falamos. Quando Abraão se estabelece em Hebron e ali constrói o altar ao Senhor, não está apenas marcando território, mas consagrando um espaço que se tornaria símbolo da aliança divina. É em Hebron a terra, ali guarda os corpos daqueles que receberam e transmitiram a promessa. Essa cidade, portanto, funciona como uma espécie de memorial vivo da fidelidade de Yud He. Cada pedra, cada colina carrega o eco das promessas feitas de descendência, de terra e de bênçãos. Hebron testemunha o início da jornada da fé, da emuná, que moldaria a identidade de Israel e a identidade de milhares em todas as nações que creem. Isso molda a gente, moldou a mim, moldou você, vai moldar outros ainda. Mais tarde, quando Davi é ungido rei, ele é ungido aonde? Hebron. Você acha que é à toa? Hein? Por que ele não foi ungido em Beit-Lehem, onde ele nasceu? Foi em Hebron. A cidade se torna também um marco da realeza messiânica, antecipando o reinado de Yeshua, o Messias prometido a nós. Yeshua, por sua vez, é visto como cumprimento pleno dessa aliança. Se Hebron é o altar da promessa, Yeshua é o altar do sacrifício que cumpre essa promessa. Amém? Ele não apenas confirma o pacto feito com os patriarcas, mas amplia, tornando acessível a todos aqueles que querem participar do pacto. A cruz se torna o novo Hebron, não geograficamente, claro, mas espiritualmente, onde o pacto é ratificado com sangue, não de animais, mas do próprio Filho do Criador. Assim, Hebron pode ser compreendida como uma assinatura física inicial do pacto, enquanto Yeshua é a assinatura final e eterna e espiritual deste mesmo pacto. Amém? É ele que confirma, é por isso que ele tem valor e alcançou tua vida, porque ele foi o Hebron espiritual para que o pacto nos alcançasse. A cidade aponta para a fidelidade de Yud He ao longo das gerações. E Yeshua revela o coração desse pacto, a reconciliação, a redenção, a comunhão plena com o Criador. Hebron guarda os ossos da promessa. E Yeshua ressuscita a esperança que ela continha. Nunca esqueçam, meus irmãos, Sara é nossa matriarca. Sem seu ventre estéril, não estaríamos hoje aqui sentados. Olha que coisa. Um ventre estéril gerou isso. Multidões. Um ventre estéril. Nada. Senão hoje você não estaria aqui. Pois seu ventre estéril, sabe o que aconteceu? Permitiu o grande milagre operado por Yud He, como revelado nos Salmos 113:9. Ele, Yud He, faz com que a mulher estéril
habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai o Senhor, porque a palavra disse que vós sois filhos de Sara, e ela está rodeada de milhares e milhares de filhos por causa do seu ventre estéril, em que ela creu e permitiu que o Senhor assim o fizesse. Então, meu irmão, meu conselho, permita que o Criador opere em sua vida, em nome de Yeshua, como permitiu a nossa matriarca Sara. Shabbat Shalom.